nós vamos, nessa aula, né, nós vamos mostrar uma parte teórica e depois que a gente apresentar essa parte teórica, a gente faz exercícios referentes à teoria, né, que a gente apresentou. A gente colocou no grupo a lista, né? Embora essa lista a gente já tinha até colocado na semana passada, mas a gente vai agora fazer, né, online, vamos dizer assim, aqui com vocês, os exercícios. Bom, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então vamos supor, né, que eu tenha, vou colocar aqui, duas retas paralelas. Então eu tenho uma reta, né? Então nós temos uma reta R, uma reta S, onde a reta R é paralela à reta S. E nós vamos ter uma reta transversal, né? Vou colocar, por exemplo, essa reta aqui, que é uma reta transversal. Nós não vamos dar aqui o nome, né, alternos, internos, nomes que são dados a esses ângulos, né, correspondentes, que eu acho que, boa noite, Osmar, eu acho que não é tão importante. Então, veja só, eu vou colocar aqui um ângulo, né, que eu vou chamar de A, e veja, A aqui, uma propriedade de ângulos que são opostos pelo vértice. Então existe um ângulo, né, veja que eu defini como A, e oposto pelo vértice está aqui. Então é o mesmo ângulo. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Agora, não há necessidade, não existe uma prova, existe o seguinte, um raciocínio, que se você for transportando essa reta R paralelamente, né, sempre o ângulo entre essas retas paralelas a R e a transversal vai ser o A. Não supondo que esse R vai sendo trasladado até chegar a S, então esse carinha aqui, né, esse ângulo é congruente a esse. A mesma medida, né, para esse ângulo é a mesma medida desse. Da mesma forma aqui, ó, oposto pelo vértice. Então é importante ali você entender, né, o procedimento que a gente está fazendo. Agora veja, esse ângulo aqui, boa noite, Pedro, esse ângulo aqui é o ângulo B. E oposto pelo vértice, né, é B. Da mesma forma, se eu trasladar a reta R até chegar à reta S, esse ângulo aqui, ó, vai ser congruente a esse, né, e oposto pelo vértice, esse cara aqui. Então, há uma leitura, né, que você pode fazer sem decorar, né? Esse cara aqui é A, né? Esse cara é A, esse cara é A, esse cara aqui é A, né? Da mesma forma aqui, esse cara aqui é A, esse cara é A, e o B você também pensa, né? Da mesma forma que eu pensei com A, a gente pensa com o ângulo B. Okay? Então é uma maneira de você perceber retas paralelas cortadas por transversal. Muito bem.
Agora, eu vou colocar aqui, vamos olhar no triângulo, né? Quando a gente tem um triângulo, a gente tem muitas propriedades envolvidas no triângulo. Então, você tem um triângulo, né? Vou botar aqui uma representação de um triângulo, né? Por exemplo. Aqui. E a gente sabe, nós não vamos fazer demonstrações, tá, da geometria, né? Existe, lógico, todos os teoremas são demonstrados. Isso que está colocado aqui não é um teorema, mas, por exemplo, se eu tiver aqui um ângulo A, né, um ângulo B e um ângulo C, né, a soma desses ângulos é 180. Tem coisa assim até que é interessante, porque às vezes, né, a criança lá que você está falando isso, ela fica sem entender. Então, pô, mas como? Qualquer triângulo, independe do formato dele, né? Se ele é um triângulo equilátero, se é escaleno, se é um triângulo obtusângulo. Então não há nenhuma relação do formato do triângulo para que você tenha uma soma de ângulos diferente de 180. Assim, é até interessante, né? Aqui, deixa eu só ver aqui se eu consigo. Por exemplo, se você trouxer aqui uma linha, uma reta paralela a essa daqui, ó, até usando questão de retas paralelas, cortada transversal, né? Por exemplo, se essa aqui é uma reta R, essa aqui é a reta S, e elas são paralelas, né? Da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, se a gente prolongar esse lado, né, veja, esse ângulo B, né, que está formado aqui, ó, quando eu levantar essa reta S e confundir com R, então esse cara aqui vai ser exatamente esse cara, B. Né? Veja, se eu fizer isso aqui, ó, prolongar isso aqui, né, ó, esse ângulo que está aqui, ó, reto ao lado, vai ser, se você levantar, né, exatamente congruente a esse. E então veja que a gente está usando exatamente isso aqui, ó. E esse cara aqui, ó, é oposto pelo vértice. Então, ao transferir esses três ângulos para cá, você tem a soma deles, né, A mais B mais C, igual a 180. Não mais olhando no triângulo, agora olhando como um ângulo raso. Então, A mais B mais C é 180. Foi o que a gente tinha colocado. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Importantíssimo esse teorema. Agora, se você tiver, por exemplo, um triângulo, né? Aqui. Está aqui um triângulo. E esse triângulo, né, tem lá um ângulo externo, né? Vamos supor, esse cara é A, esse cara é B, e aqui vamos chamar aqui um ângulo D. Né? Então, esse ângulo D, que é o ângulo externo, né, é a soma dos dois ângulos
que não são aqui, que não é o ângulo adjacente a D. Então, os dois ângulos que não sejam adjacentes é A e B. Então, D é A mais B. Então, aí, é lógico, esse cara aqui é o C, né? A, B, C. Mas o D é A mais B. Então, veja, se o D é A mais B, é uma verdade, né? Por que é uma verdade? Porque A mais B mais C dá 180. Então, você tem, né, partindo dessa condição que o D é A mais B, né, A mais B, se você olhar aqui, que é um ângulo raso, A mais B mais C é 180. Então, tu chega exatamente fazendo isso ao teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, é interessante, porque muitas vezes você precisa estar usando esse teorema. Uma outra questão que também é bastante usada é a soma dos ângulos externos. Aqui, a soma dos ângulos externos, né, independente do polígono, na realidade, a soma dos ângulos externos, independente se você tem um triângulo, né, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Mas aqui, como nós estamos, não vou ficar demonstrando tudo não, gente. Esse ângulo aqui é o ângulo A, né? Prolonguei aqui, ó. Agora, esse cara aqui é o ângulo B, tá? E, por exemplo, esse cara é o ângulo C. Então, a soma dos ângulos externos, né, A mais B mais C, é 360 graus. No caso, nós estamos estudando o triângulo, certo? Mas a gente já colocou, em qualquer polígono, né, a soma dos ângulos externos é 360. É interessante você, por exemplo, no caso do triângulo, né, a soma dos ângulos internos é 180. Mas eu vou, por exemplo, pegar uma situação, vamos supor que eu tenha uma figura, né, dessa forma. Então, como eu posso? Existe uma fórmula para você calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Mas eu gosto muito de mostrar, porque muitas fórmulas, e às vezes você esquece, né, que quando você pega um polígono e abre esse polígono, pega um vértice, e a partir desse vértice você abre em vários triângulos, quer dizer, lógico, dependente dos lados, se você tem mais triângulos. Então, por exemplo, aqui, ó, você saiu daqui, então liga esse cara, formou um triângulo, né, e formou o terceiro triângulo. Então, como a soma, né, dos ângulos internos de cada triângulo é 180, da mesma forma aqui, ó, isso aqui é 180, e da mesma forma aqui, né, é 180. Então, se eu somar, né, 180 mais 180 mais 180, exatamente se eu fizer isso, eu estou somando esses ângulos aqui, ó,
do polígono. Então a soma dos ângulos internos desse polígono é 3 vezes os 180 graus, que é 3 vezes 0, 3 vezes 8, 24, 540 graus. Então abre o polígono em triângulos, veja a quantidade de triângulos e daí você multiplica pela quantidade de triângulos. A fórmula da soma dos ângulos internos de triângulo é n menos 2, que multiplica 180 graus. Lembra? O Z é complicado, eu vou esquecer. N menos 2 vezes 180. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Veja, N menos 2. Triângulo 3, 3 menos 2, 1. Vezes 180, 180. Do triângulo. Do quadrilátero, você tem 4, seriam 4 lados, menos 2. Dá 2 vezes 180, 360. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, que dá os 540. Então existe a fórmula, né, que uma possível demonstração da fórmula é exatamente o que eu fiz ali na prática. Tá? Então você consegue, a partir disso, você consegue deduzir a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, né? N menos 2 vezes 180 graus. Eu coloquei isso porque daqui, sai do triângulo, né, você consegue ver. Muito bem. Agora, no caso do triângulo, né, eu vou colocar algumas questões também interessantes, né, quando, os pontos notáveis do triângulo, mas eu vou colocar no triângulo algumas relações. Né? Então, vou fazer um triângulo grande aqui. Vou fazer aqui um triângulo. Então, aqui, por exemplo, fazer assim, um triângulo aqui. Tá. Então, você tem esse triângulo, certo? E, vou chamar aqui vértice A, vértice B, vértice C. Então, no triângulo, né, existem o que a gente chama de mediana, quer dizer, as medianas do triângulo, as bissetrizes do triângulo, né, as mediatrizes do triângulo e as alturas do triângulo. Então, são 4 denominações, né, de elementos notáveis, né, no triângulo qualquer, que a gente precisa ter conhecimento, dominar. Bom, no caso da mediana, por exemplo, que a mediana, esse cara BC, você tem um ponto médio. Né? Está aqui o ponto médio. Então, quando você liga o A, por exemplo, ao ponto médio, né, você tem esse segmento aqui, ó, por exemplo, AP, como mediano. Então, esse cara é o ponto médio de BC. Da mesma forma aqui, ó, se eu tenho aqui um Q, que é ponto médio, então eu vou ligar o B ao Q, também ponto médio. E aqui
C eu vou ligar ao ponto médio de AB, vamos chamar aqui de R, também é o ponto médio. Muito bem. Então, cada segmento desse, né, por exemplo, o segmento AP, o segmento CR, o segmento BQ, né, são segmentos que a gente chama de mediana. Muito bem. Os encontros da mediana é chamado baricentro do triângulo, tem um nome específico, baricentro. O baricentro é o centro de gravidade, né? Por exemplo, se você pegar um triângulo, né, e você encontrar o baricentro, o centro de gravidade, né, é exatamente aquele ponto, sem interferência, fenômenos externos. Se você botar o triângulo ali, né, sobre um apoio, ele fica exatamente equilibrado num ponto chamado ponto de gravidade, por isso G, né, ou baricentro. Muito bem. Isso aqui é um G, tá? Deixa eu botar aqui. Isso aqui é o G. Então, o encontro das medianas, é chamado de baricentro. Agora, o baricentro, que é um ponto notável do triângulo, ele tem uma propriedade interessante. Então, também sem demonstração, até porque as demonstrações, essa demonstração ela não é tão fácil de fazer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o baricentro, né, ele tem uma relação na mediana, onde eu digo assim, ó, por exemplo, o segmento BG, que é exatamente isso aqui, o que sai do vértice até o centro de gravidade, é 2 vezes o GQ. Então, se esse cara é X, esse cara aqui é 2x. Se esse cara é X, esse cara é 2x. Tá? Assim como o CG, que está aqui, ó, é 2 vezes o RG. Então, esse cara é 2 vezes isso. E o AG, né, que está aqui, ó, o AG é 2 vezes o PG. Então, é muito interessante você ter esse conhecimento envolvendo a mediana, envolvendo o baricentro. Outra propriedade interessante, tá, também sem demonstração, que a gente tem que ter na mão, existe aqui, ó, ou existem aqui 6 triângulos. Esses 6 triângulos têm a mesma área. É complicado, tem que demonstrar, existe sim demonstração. O que a gente vai colocar é que essa área é exatamente igual a essa, exatamente igual a essa, exatamente igual a essa, exatamente igual a essa, exatamente igual a essa. Olha, se isso é verdade, eu digo que é verdade, então a mediana, exatamente a mediana, que é essa linha aqui,
divide o triângulo em duas áreas iguais. Porque eu tenho 3S e 3S. Então, existem duas áreas, né, que vocês têm aqui, que é exatamente igual a essa que está aqui. Então, a mediana de um triângulo, de qualquer triângulo, divide o triângulo em duas áreas iguais. Então é muito interessante, né, que a gente até escreva isso, né, que a mediana divide um triângulo em dois triângulos de mesma área. Então, é interessante, né, o que a gente tem ali. Muito bom. Então, a mediana divide um triângulo em dois triângulos de mesma área. É interessante também, gente, colocar o seguinte, que sempre, aí é uma questão de, sempre o baricentro está no interior do triângulo, porque existem pontos notáveis que ele pode estar fora. Eu vou dar um exemplo, enquanto das alturas pode estar no interior, pode estar fora, chamado ortocentro. O circuncentro, que é encontro de mediatrizes, pode estar no interior ou fora. O baricentro é sempre no interior, independente se o triângulo, que triângulo seja. Os encontros das medianas estarão sempre no interior do triângulo. Então, apenas que fique registrado isso, né? Que o encontro das medianas, que é o baricentro, está sempre no interior. Muito bem. Agora, nós vamos para uma outra situação. Deixa eu colocar aqui um outro. Vamos fazer um outro triângulo aqui, porque não dá para botar no mesmo. Então você tem um outro triângulo aqui. Tá? Fazendo aqui o triângulo, onde triângulo A, triângulo B e o triângulo C. Muito bem. Josemar está presente. Eu queria sim que você, se pudesse bater umas fotos, porque eu vou, a partir dessas fotos, eu vou fazer uma propaganda, falar um pouquinho do curso, por conta do concurso, né, de Japeri. Aí, se você puder, tu tira, depois eu... Tá, não, só, eu sei, para você poder fazer essa gentileza. Então, olha só, nós temos o A, o B e o C, né, que são vértices do triângulo, e nós vamos agora colocar os encontros. Deixa eu pensar aqui, vamos botar no incentro, encontro das bissetrizes, né? Vamos chamar aqui, vamos botar aqui o encontro das bissetrizes. O encontro das bissetrizes, né, vamos supor, eu tenho o A, né, e a bissetriz é esse segmento que divide aqui, ó,
a bissetriz divide, você poderia até prolongar, a bissetriz é essa linha que divide esse ângulo ao meio, tá? Então esse cara aqui é congruente a esse, né? Da mesma forma aqui eu tenho uma outra linha, outro segmento, considerando ele até aqui, onde esse ângulo, vou botar duas marcas, necessariamente não é igual a esse, mas que está dividido ao meio. E aqui, né, no terceiro, você tem aqui, ó, um pouquinho maior, você tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então você tem as bissetrizes, e as bissetrizes se encontram num ponto que eu vou chamar, encontro das bissetrizes, a gente vai chamar de incentro. Incentro. Olha, o incentro, esse in quer dizer dentro, né? Prefixo in, no interior, dentro. Então, o incentro, daí ele dá o centro de uma circunferência que está inscrita, está no interior do triângulo. Então, vai haver aqui, né, talvez a circunferência não fique perfeita por causa, né, mas você tem aqui não sei se eu consigo fazer aqui, porque talvez fique mais difícil, né? Mas enfim, você tem uma circunferência que está aqui dentro, que está inscrita, e o centro é esse. Agora, porque ele não encontrou, né? Aqui, deixa eu botar aqui. Assim. Então há aqui quando você tem essa circunferência, a distância do centro a essa reta, circunferência tangencia aqui. Então, existe, né, por exemplo, um raio, né, isso aqui é o raio, porque esse cara aqui é 90 graus, e aí isso faz com que a distância do centro até o lado do triângulo seja o raio. Aqui, por exemplo, vamos entender que isso aqui é 90, isso aqui é o raio. Vamos entender aqui, sei lá, que fosse aqui, ó, 90, encontrasse aqui, é o raio. Então, a distância desse ponto até o lado do triângulo, né, é igual. Por quê? Porque é exatamente o raio dessa circunferência que está inscrita no triângulo. Então, existe uma característica interessante no incentro, porque o incentro inscreve, no interior, tem inscrito a circunferência. Então, é uma propriedade também interessante. E também, assim como no baricentro, o incentro, independente de que triângulo seja, sempre estará no interior do triângulo. Então, o encontro das bissetrizes sempre, independente da característica do triângulo, o ponto sempre será no interior. Então, são duas coisas que acontecem, tanto para o baricentro como para o incentro. Muito bem. Agora, nós vamos para
esse triângulo aqui, né, um triângulo obtusângulo, onde eu tenho aqui o A, por exemplo, o B e o C. Certo? Bom, vamos agora tratar, por exemplo, o encontro das alturas. O encontro das alturas, né, que vai ser um ponto onde as três alturas se interceptam, é chamada de ortocentro. Então, o ortocentro é o encontro das alturas do triângulo. Nesse caso, quando o triângulo é obtuso, né, é interessante você observar que é evidente que a altura do triângulo está relacionada com o vértice e o segmento que vai do vértice ao lado oposto, isso em termos de distância, quer dizer, a altura é uma distância que vai de um vértice ao lado oposto. Evidente que para você ter esse segmento como altura, o ângulo que vai se fazer com o lado oposto tem que ser de 90 graus. Como é que você mede a altura? Né? É exatamente um segmento de reta que vai de um vértice ao lado oposto, formando com o lado oposto 90 graus. Então, por exemplo, de C, se eu preciso prolongar, né, esse lado, para exatamente aqui ter uma altura, né, isso aqui seria uma altura, por exemplo, a altura em relação ao vértice C. Certo? Agora, eu preciso, então essa altura, ela é uma altura, mas que eu vou prolongar. Né? Por exemplo, eu prolongo o segmento. Agora, por exemplo, qual é a altura agora em relação ao vértice A? É um segmento que sai perpendicularmente, que sai daqui e vai, por exemplo, perpendicular ao lado oposto. Então eu teria aqui, basicamente eu fiz um desenho, né? eu teria aqui um ponto aqui. Né? Certo? E então esse cara aqui seria a altura, né? Vamos chamar aqui a altura, em relação ao A. E a altura em relação ao B seria, né, fazendo o prolongamento do B, do lado AC, né, só colocar aqui uma outra coisa aqui. Né, isso aqui eu prolonguei, tá? E aqui eu vou prolongar. Onde a minha linha, né, o meu segmento, isso aqui está feito fora de escala, então lógico que eu tenho que dar uma arrumada para não. Esse cara aqui, ele vai fazer 90 graus aqui. Ó. Né? Então ele faz 90 graus com esse lado, ele faz 90 graus com esse e faz 90 graus com esse aqui que se prolonga. Então esse encontro, né, das três alturas, que é exatamente chamado ortocentro. Z, sempre que o triângulo for obtuso, né, o ortocentro está no exterior. Agora, se o triângulo for agudo,
ortocentro está no interior. Né? Eu não vou ficar aqui fazendo isso, né? Mas agora, só aqui no triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, você tem um triângulo retângulo, né? Tá aqui. Então, por exemplo, a altura, então eu tenho A, B, C. Então esse cara aqui é a altura, né, uma altura em relação a B, por exemplo. Né? Esse cara aqui é a altura, porque ele faz 90 graus com esse lado em relação a C. E o outro, né, ele vai fazer perpendicular lá. Então, quando ele fizer perpendicular aqui, os encontros das alturas, das três alturas, vão acontecer exatamente aqui. Então, no caso do triângulo retângulo, o ortocentro é no vértice que faz o ângulo de 90 graus. Isso aqui é o A, né? Sei lá, H de A. Encontro das três alturas no triângulo retângulo não está nem no interior e nem no exterior. Ele está exatamente sobre o vértice de 90 graus. Agora, se for agudo, ele vai estar no interior. Então, o encontro das três alturas de um triângulo agudo encontra o ortocentro no interior. Certo? Agora, falta o encontro das mediatrizes. Né? O encontro das mediatrizes. Então, no encontro das mediatrizes, deixa eu só colocar aqui, o encontro das mediatrizes, vou fazer um triângulo desse tipo. A mediatriz, vou até ampliar aqui, espera só um pouquinho, vou trazer esse cara mais para cá. Né? Opa, espera só um pouquinho. Então, fazendo assim, aqui mais, né? Triângulo. Então, por exemplo, o que é a mediatriz desse triângulo? A mediatriz é uma reta, no caso a mediatriz é uma reta que passa no ponto médio, tá? Vamos supor que é o ponto médio de um lado, e essa reta é perpendicular ao ponto médio, no caso, e no nosso caso aqui, tá? Seria uma reta, né, que está passando aqui pelo ponto médio desse lado e é perpendicular. Então, tenho aqui, por exemplo, o A, o B e o C. Então, BC, ponto médio, perpendicular. Aqui no AB tem um ponto médio. Esse cara é o ponto médio. Então tem uma perpendicular que passa pelo ponto médio. Faz 90 graus. E aqui também, do AC, existe um ponto médio. E aí eu tenho, por exemplo, fazendo assim, né? Aqui eu tenho 90 graus. Então esse encontro aqui, ó, que é o encontro
das três mediatrizes é chamado, encontro das mediatrizes, é chamado de circuncentro. O incentro, a circunferência estava, porque aqui ficou complicado, porque o centro da circunferência é aqui, eu teria que... E essa circunferência, ela é externa, ou melhor, ela é exterior ao triângulo. Então, o circuncentro... Oi? Circunscrito. Perfeito, eu falei isso. Circunscrito no triângulo. Perfeito. Então, é lógico que aqui, gente, é meio complicado. Eu figuro aqui num... enfim, por conta de todo esse... Eu acho que está sendo feito à mão, entendeu? E não corresponde aqui, teria que estar fazendo, apenas dando uma arrumada aqui, mas para que vocês entendam, aqui é o centro, logicamente isso aqui continuaria, né? Veja que essa circunferência, né, o triângulo está no interior da circunferência, então a circunferência é circunscrita, né? Aqui no nosso triângulo, certo? E veja que o circuncentro, ele é exterior à circunferência. Pode ser, o circuncentro pode estar no interior, no exterior. O ortocentro pode estar no exterior, no interior e, no caso do triângulo retângulo, ser o diverso. Agora, tanto o baricentro, né, como o incentro, só no interior do triângulo. Coisas que a gente falou. É interessante por quê? Porque volta e meia, né, essas informações aqui a gente está precisando usar em problemas. Principalmente a questão do baricentro. Muito importante, tá, entender a questão do baricentro e saber que exatamente a mediana divide um triângulo em dois triângulos de mesma área. Isso volta muitas questões que a gente usa esse conceito. Agora, num triângulo, por exemplo, quando você tem um triângulo isósceles, né, quando você tem, por exemplo, o triângulo isósceles, o que acontece com esses pontos notáveis? Tá? Por exemplo, só para deixar claro aqui, vou botar aqui, ó. Você tem um triângulo isósceles. O triângulo isósceles, eu não falei isso, também é interessante, né? Logicamente todo mundo sabe que o triângulo isósceles tem dois lados congruentes e dois ângulos aqui que formam a base congruentes, né? Então é chamado de triângulo isósceles. No triângulo isósceles há todos os pontos notáveis, né, estão sobre essa linha que seria aqui, por exemplo, no caso, né, essa aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, essa linha que é a altura aqui, por exemplo, do A. Então, todos os pontos, né, existe até uma coisa assim que alguns botam, né, quando vai ensinar, para não esquecer,
né? Chama de bico. Bico, né? O baricentro, para não esquecer as palavras, o baricentro, né? O incentro, o circuncentro e o ortocentro. Ortocentro. Só para dizer que o bico está aqui, ó. Então, não sei, estou só inventando. O B, o I, o C e o O. Assim, só para... Quer dizer, lógico, depende do triângulo, não necessariamente assim, só para dizer que esses carinhas vão estar lá dentro. Será que o ortocentro não estaria aqui? Mas porque vocês percebam, tá, que eu coloquei que estão sobre essa linha aqui. Tá ok? E no triângulo equilátero, o que acontece no triângulo equilátero? No triângulo equilátero, os três lados iguais, né? Esse lado é igual a esse, eles estão, todos eles se encontram no mesmo ponto. Então, aqui, nesse ponto, por exemplo, lá no interior, eu encontro das medianas, encontro das alturas, encontro das mediatrizes, encontro das bissetrizes. Então, no triângulo equilátero, ocorre isso aqui. Triângulo equilátero. Ok? Bom. Milena. Então, gente, é interessante, né, que vocês tenham ideia do que eu coloquei. Para fechar, acho que esse exercício eu fui até uma teoria que é chamada congruência de triângulos. A congruência de triângulos, né? Congruência de triângulos. Existem aí relações entre lado e ângulo de triângulos que você, a partir deles, você determina que os triângulos são congruentes. Então eu vou colocar isso aqui apenas lembrando coisas que você já sabe. L, A, L. 2. A, L, A. 3. L, L, L. 4. Ângulo, né? Lado, e aqui ângulo oposto ao lado. Então, no caso, quando você tem um triângulo, né? Você está analisando um triângulo. Né? Se um triângulo tem esse lado, L1, aqui um θ, aqui um L2, e o outro lado, outro triângulo, né? O mesmo lado, quer dizer, a mesma medida de lado, mesma medida, o mesmo ângulo entre os lados e a mesma medida do outro lado, esses triângulos serão congruentes. Uma coisa até óbvia, por quê? Porque esse segmento tem uma medida, aqui existe uma abertura, aqui tem uma medida. O terceiro lado casa. Bom, você tem um comprimento aqui, tem uma abertura, um comprimento de dois triângulos, o terceiro lado tem que ser congruente.
Então caracteriza que os triângulos são congruentes. No caso do ângulo, né, ângulo, lado, ângulo, é a mesma coisa. Né? Se você tem, por exemplo, um triângulo, né, aqui, por exemplo, você tem um ângulo θ1, né, você tem um lado, você tem um ângulo θ2, então esse cara, o outro cara é θ1, o outro cara é θ2, isso aqui é o mesmo lado. Quando você bota esse lado igual e bota esse ângulo θ1 e θ2 iguais e você faz isso, eles vão exatamente se interceptar num ponto que corresponde uma congruência do triângulo. Né? Não tem como você ter aqui um lado diferente, no outro triângulo esse lado ser diferente do outro triângulo, nem esse lado. Então, essa situação aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. E os três lados exatamente congruentes, os três lados são congruentes. Está mais do que caracterizado que os triângulos são congruentes. E se você tem, por exemplo, um triângulo, né, que você tem aqui um ângulo, tá? Esse cara aqui é um ângulo θ. Aí você tem um lado. Veja que você tinha aqui o θ, o ângulo L, o ângulo LA. Mas aqui não é o ângulo, vamos dizer assim, que está aqui adjacente ao lado, é o ângulo oposto. Então, θ1, θ oposto. Então, é uma situação dessa, né, você tem esse ângulo, tem esse lado e o ângulo oposto ao lado. Nos dois triângulos existe uma congruência desses dois ângulos desse lado. Então, há aí a congruência do triângulo. Né? Então, são as quatro propriedades que caracterizam a congruência de triângulos. Né? Então, feito isso, gente, agora a gente parte para alguns exercícios envolvendo essa teoria. Tá bom? Então, nós vamos para exercícios. Eu bati a foto, eu vou precisar olhar aqui a foto. Então, olha só, eu vou desenhar, né, aqui e falo sobre o que a gente tem que fazer. Então, existe aqui um segmento, depois ele faz assim, acho que ele vem um pouquinho inclinado, depois ele vem, aqui ele faz isso, aqui, opa, assim, né? Assim, e esse cara liga lá, esse cara liga ali. Deixa eu ver se é isso. Então ele diz que isso aqui vale 55 graus, isso aqui vale x, isso aqui, opa, isso aqui não cola aqui não, gente. Peraí, que eu pensei que tivesse colando. Fica um pouquinho mais abaixo, só um pouquinho.
com formato não aparentando, mas não há problema, aqui é 38 graus. Então aqui uma reta R, uma reta S, ele diz que a reta R é paralela à reta S, e ele quer saber quem é o ângulo X. Só um pouquinho que eu vou pegar uma água aqui, gente. Então, gente, espera aí. Vamos pensar nesse exercício. Então, vamos lá. Essa reta R é paralela à reta S. É interessante você imaginar o seguinte. Veja bem. Existe um triângulo aqui dentro, porque a geometria, você se apodera das propriedades, mas você tem que ter uma certa maldade, uma certa competência de observar algumas questões para você conseguir andar, caminhar na resolução. Então, veja só, aqui ele deu esse x, deu esse 40. Ele quer o x. Mas existe um triângulo aqui, ó. Existe um triângulo. Né? Porque você está vendo que é um triângulo. Você nesse triângulo, esse cara é x, esse cara é 40. Ora, ele deu duas coisas, reta R e reta S paralelas. Então, veja só, tem propriedade da geometria envolvendo retas paralelas cortadas por transversal. E tem propriedade de triângulo. Então, e ele dá esses ângulos 38 e 55. Então não daria. Para que serve isso? Para que serve isso? Então tem que começar a pensar com as informações que ele deu e que a gente tem na mão, de conhecimento, para poder fazer. Então veja bem, existe uma reta aqui, né? Existe uma reta aqui que são retas paralelas.
observe, se eu prolongar essa reta transversal, ó, transversal, ela aqui é transversal, transversal. Assim como essa daqui, eu também vou colocar, porque eu não sei o que vai acontecer. Essa reta é transversal e essa prolonga aqui, né, vai cortar aquela ali paralela, corta, né? Muito bem. E aí, se esse cara aqui é 38, então veja, ó, isso aqui vai, eu levo essa daqui, mas isso aqui é de RS, então lá no final R, e aqui S. Então se esse cara é 38, esse cara aqui é como se eu fosse levantando ela, então esse ângulo vai ser congruente a esse aqui, 38. Estou colocando aqui sem ver muito, 38. Bom, se esse cara é 38, né, olha só, se esse cara aqui também é 38, não é isso? Perfeito? Agora, raciocina comigo uma coisa. Existe aqui dentro, existe aqui um outro triângulo, tá, que eu estou botando de azul. Nesse triângulo, eu posso saber quanto é esse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque eu sei o quê? Que 55 graus mais 38 graus mais, vamos chamar esse cara aqui de Y, vale quanto, gente? 180 graus. Então, o meu Y vai ser 180 graus menos 8, 5, 13, 5 e 1, 6, 6 com 3, 9, 93 graus. O meu Y vai ser 10 tirar 3, 7, 17 tirar 9, 8, 87 graus. Muito bem, então eu sei que o Y está valendo 87 graus. Gente, se o Y é 87, eu posso encontrar esse X fazendo o quê? O quê? Perfeito. Então, 87 graus, eu prolongo esse aqui, ó, prolongo esse lado e faço o ângulo com o outro lado. Então, isso dá o ângulo externo. 87 é a soma do x mais 40. 87 é a soma do ângulo x somado com 40. E aí, o x é 87 graus menos 40 graus. O x é 47 graus. Então, resposta, o x vale 47 graus. Então, veja que é um problema interessante, porque envolve conceito de retas paralelas, cortada por transversal, envolve soma dos ângulos internos, né, que você precisou, e envolve aquele que é o ângulo externo, é a soma dos ângulos internos não adjacentes, os dois ângulos ali que não são adjacentes. Então é um problema que envolve vários conceitos da geometria. Interessante. Bom, vamos para outra questão.
questão. Vamos pensar nessa questão aqui. Essa questão, né, diz assim, ele dá dois quadrados sobrepostos. Deixa eu botar aqui um quadrado. Vou botar aqui um quadrado. Aqui esse quadrado. E ele dá um outro quadrado, que é a meio diagonal aqui, né? Aqui assim. Acho que ele faz isso aqui. 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 Vou botar aqui maior. Fazer assim. Aqui. E aqui. Então ele dá duas figuras, né, que são quadrados arrumados assim. Muito bem. Ele diz assim, esse cara aqui ele chama de X e esse outro carinha aqui ele chama de Y. Então ele diz, a figura abaixo mostra dois quadrados sobrepostos. Qual é o valor de x mais y? Tem que saber quanto vale x mais y. O que vocês me dizem, gente? Ele só deu a informação que são dois quadrados, não deu mais nada. Então, dois quadrados, o que eu sei nos quadrados é que os lados são iguais. Não sei se vai resolver. Mas como ele trabalha com ângulo, né, eu sei o seguinte, esse cara vale 90, né, esse cara vale 90 quadrado, isso aqui vale 90, isso aqui vale 90. Certo? Isso aqui vale 90, isso aqui vale 90, isso aqui vale 90, isso aqui vale 90. Esse cara aqui, ó, né? Esse cara vem para cá, esse cara vem para cá. Então esse cara que está aqui, ó, é oposto pelo vértice. Aqui e aqui. Então esse cara é x. Mesmo caso aqui, ó, esse prolonga para cá, para lá. Então esse cara é y. Esse cara é y. Agora olhem essa figura aqui, ó. Ele quer x mais y. Ele não quer separado, x e y, ele quer x mais y. O que vocês me dizem? Como é que eu posso encontrar x mais y? Quer dizer, a figura, essa figura aqui, ó. Aqui,
essa figura, ó. Essa, né? Essa, essa, essa e essa aqui. Então ele quer quanto vale o x mais y. A soma dos ângulos internos daquele polígono, que é o quê? Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, um pentágono, você quer usar a fórmula n menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos, 5 menos 2 dá 3, não é isso? Vezes 180. Então você vai ter 540 graus, é a soma dos ângulos, não é verdade? Então você tem o quê? Você tem 90 mais 90 mais 90, né? Que é 90 mais 90 mais 90, dá 270. Somado com esses dois que faltaram, x mais y, que é igual à soma total 540. Então, x mais y é 540 graus menos 270, x mais y é 270. Interessante, 270. Um problema que você olha, né, às vezes, pô, caramba, o problema que de repente tu não vê a solução, tu acha que não dá para ver a solução, e veja que, né, usando conceitos, né, como eu falei, ângulos opostos pelo vértice, depois que você faz essa figura e você sabe que aqui é 90, 90, 90, clareia, né? Você imagina exatamente o que o Jesomar falou. A soma dos ângulos internos dá 540, e aí você quer saber quem é x mais y, fica fácil, né? Como nós colocamos. 90, 90, 90 dá 270, mais x mais y dá os 540. Aí o x mais y vai ser 270 graus. Então a resposta é 270 graus. Muito bom. Vamos lá. Bom, agora nós vamos ver o outro exercício, que é o seguinte. Diz assim, ele dá dois triângulos, na verdade. Deixa eu desenhar aqui. Então ele dá dois triângulos. Dá um triângulo. Bota aqui, mais ou menos, aqui assim. E depois ele dá um triângulo que ele pega aqui e lá em cima. Faz mais ou menos, fazer assim. Aqui e aqui. Olha, não está tão parecido. Então ele bota A, D,
sejam alfa, beta, gama, delta e teta, as medidas em graus do ângulo BAC. Eu vou chamar, gente, de letra, eu não vou botar letra grega não, BAC. Eu vou chamar esse cara aqui de A, alfa. CDF, CDF, é isso? Não, BAC, ABC, ABC, vou chamar de B, ABC, CDF, aí ele bota CDF, vou chamar de C, isso aqui, isso, CDF, CEF, ABC, vou chamar de D, minúsculo, CDF, que é isso? Não, CDF é C, depois CEF, tá certo, é D. E o DFE, cadê o DFE? Onde está o F, gente? Tá. DFE, esse cara aqui. Vou chamar de E. Vou chamar de E. Tudo minúsculo. Ele quer saber a soma de A mais B mais C mais D mais E. Isso aqui que ele quer. Então ele quer saber a soma de A, de B, de C, de D e de E. Vocês têm alguma ideia, gente? Então, olha só, peraí. Não tem jeito, o grande... Você ficar olhando o problema, namorando o problema, eu digo, vocês têm que... É só olhar de longe, tem que abraçar, tem como. Então, esse cara aqui é C. Oposto pelo vértice é C também, né? Porque esse cara é oposto pelo vértice. Esse cara é D, esse cara é oposto pelo vértice. Então é igual. Gente, quanto é esse ângulo aqui? Me digam aí. Quanto é esse ângulo? A mais C. Porque ele é externo, um ângulo externo desse triângulo. Então, esse ângulo é a soma dos dois ângulos não adjacentes. Quanto que é esse ângulo aqui?
esse ângulo, olha para esse e olha para esse. Se eu somar A mais C mais B mais D mais E, eu estou exatamente fazendo o que ele quer. Ó. A mais B mais C mais D mais E. Quanto é a soma desse ângulo com esse e esse? 180 graus. Então, a soma de A mais B mais C mais D mais E vale 180 graus. Interessante. Problema interessante. Não é interessante, gente? Bom. Gente, deixa eu só falar aqui. Essa semana, a gente, se Deus quiser, como o Josimar fala para mim, Deus quer, né? A gente vai, vou ver se eu faço esse trabalho, quanto que a gente não pôde fazer na semana. Então, fazer segunda, terça, quarta, quinta, vamos fechar para cobrir as aulas que a gente não deu. Eu sei que é complicado, porque foge da rotina de vocês, mas não tem como, eu preciso recompor. Então, essa é uma questão. E a outra é, vocês, para quem não tem a matrícula de concurso público, podem estar fazendo a prova, o concurso de Japeri. Eu vou assim, vou desligar a gravação, né? Porque basicamente a gente fechou o conteúdo, amanhã a gente volta. E aí eu falo com vocês sem a gravação. Só um instante.